Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é planejamento de redes e operações produtivas. Os tópicos a serem abordados nessa aula são: conceito de projeto de redes, planejamento e controle de operações, projeto da rede. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de relembrar os conceitos de redes, apontar as razões que levam o planejamento a ser a base para a elaboração dos projetos. Conceito de projeto de redes. Primeiramente, vamos responder algumas perguntas para que a gente comece a entender o que são redes. Será que a minha organização faz parte de uma rede maior? Vamos lá. Por que uma empresa deve considerar uma perspectiva de rede de suprimento total? O que está implícito na configuração da rede de suprimentos? Onde deve ser a localização das operações produtivas? Qual a capacidade que uma operação deve planejar ter? Conceitos de projetos de redes. Vimos aí, pelas perguntas, que a gente já conclui algumas coisas. A minha organização, ela não atua de forma isolada, ainda mais nos tempos atuais. Hoje, nossas organizações fazem parte de um contexto muito maior, o qual chamamos redes. Explica melhor. Pensem na seguinte situação: eu tenho aqui a minha empresa, ela está conectada com o meu fornecedor, o fornecedor, por sua vez, que está conectado aos seus fornecedores, aos seus clientes, ou seja, todos aqueles que tenham interesse em comum com a nossa organização, que chamamos stakeholders. Eles são aqueles que estão ligados aí à nossa organização. Logo, nenhuma empresa praticamente opera isolada no mercado. Ela tem conectada aos seus clientes, o governo, os seus fornecedores, toda a rede de suprimentos, os transportadores. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho na minha organização um momento que eu faço aquisição dos meus suprimentos. Ou seja, adquiro a matéria-prima, os produtos de base, todos os suprimentos necessários. Para que seja feita, no caso, a questão aí de agregar valor, a operação de agregar valor, o processamento, então eu tenho o meu produto acabado. Apenas nesse exemplo, eu já tenho uma rede, que pode parecer simples num primeiro momento. Suprimentos, eu tenho toda a rede que vai me suprir, fornecedores, transportadores, dentre outros. A questão aí de armazenagem, e aí eu preciso do quê? Exemplo, tá? Custo de armazenagem. A minha seguradora que vai, caso aconteça algum sinistro com as minhas mercadorias, eu estou protegido. As minhas redes que monitoram aí quanto a um possível furto, roubo, coisas semelhantes. Eu tenho a minha rede dos meus próprios operadores ali de gestão do estoque, que fazem o acompanhamento com todos os sistemas. E também agora, fiz a venda, tenho a rede de distribuição externa. Então eu preciso saber os meus representantes de vendas, os meus transportadores, é frota própria, não é? Percebem como a rede ela vai para vários lados? Essa é a grande dificuldade dos tempos atuais. Eu ter uma boa gestão da minha rede e não ignorar que ela existe. Ela existe e deve sim ser bem gerenciada e controlada, para que eu identifique quais são aqueles pontos de melhora e assim consiga ter uma assertividade maior. Planejamento e controle de operações. Nas minhas redes, eu preciso da seguinte situação. Vou
entregar no mês determinada quantidade de produtos. Ótimo. Faço o planejamento. Meu objetivo. Quantos produtos eu vou entregar no mês? 10.000 produtos. Ótimo. Vamos então fazer a programação. 10.000 produtos no mês? Qual a minha meta dia? Vai ser uma meta igualitária? Não vai? Tem dia da semana que eu produzo mais? Tem dias que eu produzo menos? Quantos operários eu preciso? Beleza, fez o planejamento, fez a programação, agora você precisa considerar a sua rede. Quais as minhas redes de suprimentos? Os meus fornecedores vão me atender nessa quantidade aí de 10.000 produtos mês? Será que todos eles tenham essa segurança? Quanto tempo desde o momento que eu faço o pedido até aquela situação que ele é de fato entregue? Quanto que é esse tempo? 10 dias, 20 dias? Ah, 20 dias não me atende, preciso que seja entregue em 5 dias. Mas com a sua rede atual de fornecedores não vai ser possível. Então, eu também necessito ponderar isso no planejamento, para ter aí uma rede de fornecedores que atenda no prazo que eu quero. Ótimo. Outra situação, armazenamento. Consigo ter aí estoque, por exemplo, a minha armazenagem vai ser própria, vou terceirizar, não tenho espaço suficiente para 100.000 produtos. Já aconteceram exemplos de empresas que não planejaram corretamente a sua rede, a questão, por exemplo, da armazenagem, produziram um monte de produto e não tinha onde deixar. Aconteceu. Olha que situação. E também a questão aí da distribuição. Percebam que as redes também devem ser planejadas. Vamos agora aprender algumas formas de aumentar a produtividade. Mas quando dizemos produtividade, pensem em 3 pontos principais. Eu posso tornar-me mais produtivo reduzindo o meu custo, é uma forma. Não é possível reduzir o custo, mas eu posso reduzir o tempo de entrega. É uma segunda forma. Aumentei a minha produtividade. Por quê? Embora tenha mantido o custo no mesmo patamar, eu agora entrego num tempo menor. Ou então, qualidade. Produtividade também está ligada à qualidade. Como assim? Eu estou cada vez mais em conformidade com os requisitos dos meus clientes. E só. Pensem num sanduíche, aquele seu preferido, das redes de fast food. Quando você pede aquele sanduíche que você tanto gosta, você quer conformidade com os requisitos. Você quer que ele venha exatamente daquele jeitinho que você pediu. Ótimo! Então, embora às vezes a organização opte em manter os padrões de qualidade, então ela não vai mudar na fórmula do sanduíche, aquele refrigerante que você tanto gosta. Tudo bem, a qualidade vai manter, mas a empresa pode entregar o mesmo sanduíche num tempo menor. Antes você esperava 10 minutos, agora você recebe o sanduíche em 5. Ou então, ela vai entregar o mesmo produto no mesmo tempo, mas a um custo menor. Então, são exemplos aí de produtividade. Vamos às formas, então, de aumentar a nossa produtividade. Primeira, aumentar a quantidade de produção com a mesma quantidade de recursos ou com menor número de recursos. Reduzir a quantidade de recursos utilizados desde que possa manter ou aumentar a quantidade produzida. Aumentar a quantidade de produção, mesmo que resulte em aumento dos recursos utilizados, porém, essa quantidade tem que ser menor quando comparada àquela efetivamente produzida. Reduzir a quantidade efetivamente produzida, desde que os recursos sejam também reduzidos, mas numa proporção maior à quantidade produzida. Projeto da rede. Aqui remete àquela ideia
que devemos gastar um longo período, sim, planejando, projetando a nossa rede. Toda a rede de suprimentos, de armazenagem, de distribuição, clientes, fornecedores, relação com o governo. Sim, preciso ter um projeto da minha rede desenhado, até para saber se a minha organização atua em nível global, em nível nacional. Quanto maior a minha rede, mais eu devo projetar e mensurar riscos. Eu preciso precificar riscos da minha rede. Sim, pensem numa rede global, que eu tenho um fornecedor, estou aqui no Brasil, e o meu fornecedor encontra-se em outro país. Será que eu preciso verificar a questão de riscos regulatórios daquele país? Preciso? Já pensou se do dia para a noite agora o governo determina o monopólio de produção daquele insumo que eu adquiro? Exemplo, tá? Eu comprei a vida toda de uma empresa privada e agora o governo resolveu estatizar e controlar preços daquele mercado. É um risco para mim? Resposta: sim. Então eu devo fazer um projeto de rede, saber os riscos envolvidos nessa rede. Quem são os principais atores que atuam na minha rede? E aí eu devo verificar algumas questões aí importantes. Dentro desse meu projeto de rede, 3 aspectos tomam aí uma importância fundamental. Quais são eles? Em relação à extensão, quão abrangente deve ser a operação produtiva na rede? Em relação à localização, onde devem ser localizadas as operações produtivas na rede? Em relação à expansão, quão grande devem ser as instalações? Percebam nessas perguntas que hoje muitas organizações, principalmente aquelas multinacionais, elas internacionalizaram a sua produção. Sim! Hoje eu tenho algumas empresas que, sei lá, vamos pensar num exemplo, elas são americanas, mas a produção delas é feita na Ásia, é feita na África. Sim, os seus clientes estão na Europa, estão aqui na América do Sul. Então vejam que eu preciso planejar, ter um projeto de rede. A minha produção vai ser internacional? Os meus clientes estão concentrados no meu país ou não? Percebam que a rede, quanto mais caminhamos aí para a questão de internet, integração, globalização, mais complexas ficam as redes. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre planejamento de redes e operações produtivas. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!